Olá, a gente vai iniciar o nosso podcast, que na verdade é uma continuidade do nosso evento que foi feito em São José dos Campos sobre o tema de NR1, riscos psicossociais e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Durante o evento a gente viu que o assunto foi extremamente explorado, mas a gente não tem tempo suficiente para tratar de todos os temas, né? Então a gente vai estender para esse podcast o que a gente comentou no evento e conseguir trazer aqui mais detalhes, né, inclusive de cases, questões que foram levantadas no evento. Eu me chamo Carolina Leber, sou advogada, consultora jurídica da Caut Privacy. A gente trabalha com a questão de proteção de dados voltadas, eu especial, né, para o nicho da contabilidade, mas o grupo atende vários segmentos. E eu estou aqui com a Tânia. Então, Tânia, por favor, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você. Olá, tudo bem? Eu sou especialista em desenvolvimento de lideranças e ambientes produtivos e saudáveis. E hoje, como a doutora Carol trouxe aqui, nós houveram muitas perguntas e nem todas a gente conseguiu explorar ali pelo tempo que nós tínhamos, né, porque é um assunto bastante extenso, sobre essa questão do cuidado eh, com os dados sensíveis, nesse processo da conformidade com a NR1, né, a conformidade com a atualização dos riscos psicossociais. Isso mesmo. E Tânia, assim, o que que você pode explicar pra gente sobre os riscos psicossociais, assim, em resumo, de forma prática, né, para quem nos assiste? Vamos dizer por que que estamos falando disso, né? Estamos falando, vamos trazer números para justificar por que que houve, por exemplo, essa atualização, Carol. Fechamos o ano de 2025 com mais de 500 mil afastamentos no Brasil por CDF, que é o CID, que caracteriza as doenças mentais, comportamentais e emocionais. E esse custo ele não é somente previdenciário, esse é um custo para a sociedade no geral. Porque, por outro lado, uma empresa, quando olhamos os encargos sociais de uma empresa, se ela, por exemplo, pelo CNAE, né, o Código lá de Natureza Econômica, se ela se enquadra, por exemplo, o RAT de natureza 1, que é um baixo risco, os encargos sociais dela vão ser mais baixos. Mas, se, por exemplo, ela começa a ter muitos afastamentos, começa a gerar muitos afastamentos, por exemplo, por motivos diversos. Aqui não estou falando somente dos fatores de riscos psicossociais. Esse fator ele pode ser recalculado e essa empresa vai ser enquadrada, por exemplo, num grau de risco 3. E os encargos sociais dessa empresa vão aumentar. O custo dela na folha de pagamento. Então, é uma dor para toda a sociedade. É um custo gigante para a Previdência, é um custo imenso para o profissional. Né? Um profissional, quando ele se afasta, ele sofre de um burnout, por uma ansiedade, um quadro depressivo, e é um custo muito grande para a organização. Então, por que estamos falando de riscos psicossociais? Por esse custo imenso, não só monetário, que a gente está vendo aí na mídia, nos jornais, mas o custo para toda a sociedade. Sim, é. E a gente sabe que esse risco, ele é diferente de uma periculosidade que as normas de proteção do trabalho já trazem, né? Então, se é um risco de ruído, calor, frio, esse é um risco invisível, a gente pode dizer assim? Ele é um risco subliminar, vamos dizer assim, né, é um risco invisível e um custo invisível, tá. Um custo para a organização, porque para a sociedade basta ler os jornais, valor econômico, enfim, carta capital, nós estamos vendo aí mensurando, houve um dado, foi estratificado o ano passado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, que perdeu-se, até o ano de 2024, o mundo perdeu cerca de US$ 1 trilhão em produtividade, que é praticamente o PIB de dois países aqui da Colômbia, Sim. aqui, por exemplo, na América Latina e da Argentina, por doenças mentais, por afastamentos. Tá? Então, esse custo não é somente aqui do Brasil, é um custo, é uma dor do mundo. E sim, por que que a gente, hoje, por exemplo, essa atualização da NR1 vem trazendo, olha, a empresa tem a obrigação de fazer o diagnóstico de riscos psicossociais, porque como a doutora mesmo comentou muito bem aqui, o risco físico é possível ver, um problema muscular é possível perceber um LER,
né? Alguma outra questão física, muscular, químico, biológico. Agora, o emocional nem sempre. E às vezes nem mesmo o profissional sabe que ele está doente. Então, o diagnóstico da organização consegue mapear não se as pessoas estão adoecendo, mas se o ambiente daquela empresa pode estar Contribuindo, causando, né? contribuindo aquele adoecimento. Porque quando a norma veio, muitos dos empresários, né, as pessoas falam, mas agora eu vou ter que tratar do meu empregado, eu vou ter que contratar um psicólogo, eu vou ter que. Não, a ideia não é essa, né? É você justamente ter um ambiente de trabalho que contribua para uma saúde mental e que não seja ali, não tenha um nexo de causalidade, né, com a doença com o ambiente de trabalho. E é o que você falou, não é simples, né? Não é uma coisa que você vê, a pessoa quebrou o pé, engessa, para de trabalhar. É a pessoa que está com ansiedade. Você vai ter que tratar de uma outra forma. E o empregado, ele tem que se sentir confortável, né? Ele tem que se sentir seguro em poder relatar isso para a empresa. Então a gente entra aí na questão, né, de um assédio. Eu tenho um ambiente saudável em que meu empregado se sinta seguro e confortável de entregar, por exemplo, um atestado de um afastamento por doença mental, porque a gente sabe que, querendo ou não, tem os preconceitos, né? Sabe? A pessoa que recebe esse atestado está preparada para receber e acolher aquele empregado, ter uma escuta ativa. Então, por isso que as empresas, agora a gente já tem aí anos, né, que a gente está trabalhando nisso, estudando, mas agora, em 2026, tudo indica que realmente a fiscalização vai começar a existir, né, vai começar a ser mais rígida nesse sentido, não é mais Acontecer de fato. isso, não é mais educacional. Mas, independente disso, as empresas já têm que estar se adequando. Já tem que ter esse levantamento, né? E ter um ambiente saudável. Então, o que conta é o seu ambiente de trabalho, né? Não necessariamente questões particulares em que o empregado esteja enfrentando, por exemplo, um divórcio, um luto, né? Isso eu acho que tem essa linha também para a gente poder estar esclarecendo, né? É exatamente isso, doutora. A legislação coloca que a empresa deve zelar e evidenciar que ela tem um ambiente de trabalho saudável, que ela não está contribuindo para aquele quadro, às vezes, se agravar. Por outro lado, tem ações, às vezes, muito simples também que a organização, que as empresas podem fazer, por exemplo, rodas de conversa com os colaboradores, a conscientização do que é e do que não é cada fator de risco. Por exemplo, o que é um assédio e o que não é um assédio. À medida que, por experiência, alguns cases que eu tenho vivenciado, à medida que as pessoas vão tendo conscientização, elas também vão protagonizando essa situação. Então, se eu entendo o quanto pode danificar a minha saúde, a minha vida, passar por um adoecimento mental, uma ansiedade, um quadro depressivo, e eu pedir ajuda a tempo, e se há essa abertura também, eu também, como indivíduo, vou me cuidar. Né? Então, nós caímos naquela questão, um risco físico, vamos trazer um exemplo aqui, um risco auditivo, né? Eu contratei um colaborador, eu já sabia ali pelos exames admissionais que ele tinha uma perda auditiva, mas é um excelente profissional, faz parte de uma área que realmente nós precisávamos ali para aquele projeto, então contratamos esse profissional. Se eu tenho todo o escopo protetivo da minha empresa, os EPIs adequados, os EPCs adequados, um ambiente né, de ruído controlado, se eu consigo evidenciar tudo isso, eu não preciso temer que esse profissional um dia vai alegar que foi a minha empresa que causou aquele adoecimento. E o emocional é da mesma forma. Da mesma Perfeito. forma. E é bom isso também, a gente saber os conceitos, né? O que que é um dano moral, o que que é uma cobrança de meta, até que ponto a cobrança de meta é um assédio, né? Vai extrapolar ali a linha, porque é sutil, né? E Sutil. além de ser sutil, acho que cada empresa tem uma cultura. Então, quando a gente fala com o chão de fábrica, a gente tem que ter um linguajar, algo que conecte. Quando a gente fala com a gerência, com os gestores, tem sempre que ter essa conexão, para eles entenderem o que que é, porque nem sempre uma cobrança de meta é uma questão abusiva, né? É um ato ali em que eles vão se sentir coagidos ou pressionados. Então, é tudo um termômetro. Então, por isso que o jurídico e tanto o RH como a parte de medicina do trabalho tem que estar todo mundo trabalhando em conjunto, porque é Exatamente. conscientização, é cultura, é um trabalho de formiguinha, né? Um dia de cada vez, para a gente poder começar dessa forma. Olha, vamos lá, a lei traz isso, mas
não vamos ver como uma dificuldade, mas uma oportunidade da empresa se estruturar. Exato. Porque a gente, De além cuidar da própria imagem. isso, é a reputação da empresa. Sim. Hoje tem empresas que são classificadas como os melhores lugares para se trabalhar, né? Então, assim, é um diferencial. E a gente sabe, a gente fica mais tempo na nossa empresa do que em casa. Então, nada melhor do que ter um ambiente realmente de escuta, confortável. É claro, isso seria o ideal. Mas o empresário pode sim se precaver. Porque a gente tem a questão da norma regulamentadora, mas também tem questões judiciais. A gente teve uma demanda muito alta de processos que tem lá como pedido um assédio, um dano, uma reparação civil, enfim, voltada para esse aspecto. Então, quando a empresa tem políticas internas, tem, né, faz o acompanhamento da legislação, tem um jurídico ativo, porque o jurídico ele vai trabalhar até antes de você fazer, por exemplo, uma avaliação de risco. Né, ele vem ali e conversa, olha, você tem regulamento interno, e às vezes são pequenos detalhes, né, que fazem a Isso. diferença. Pequenas ações. Essa questão, por exemplo, do regulamento interno é muito bem trabalhado, por exemplo, nos casos dos assédios. Não precisa, às vezes, ser uma política extensa, uma pequena norma dizendo nesta empresa não toleramos humilhação, não toleramos falta de respeito, mesmo que não configure assédio, ainda assim vamos investigar e vamos tomar as medidas devidas, porque zelamos por um ambiente saudável e respeitoso. E quando se fala, por exemplo, de metas, sim, o líder ele continua tendo sim que delegar, o líder ele continua tendo sim que cobrar. O que muda é a forma de se comunicar. E às vezes é isso, né? É comunicação. É você ter ali as regras claras. Eu vou dar aqui um exemplo. Tem um cliente que me procurou dizendo que ele não tinha. Ele me perguntou qual que era o prazo para entregar um atestado médico. Ó, meu empregado, né, teve uma doença, qual o prazo? Não tem. A lei não estabelece prazo. Onde você traz isso? No regulamento interno. Outra questão, você abona falta de filhos, a gente tem uma legislação que traz um período, mas assim, os pais, por exemplo, a gente tem pais idosos, eu vou ter que levar meu pai no médico. Para o empregado X eu abono, para o outro não. Então, crie regras, né, em que todos são iguais, né, na empresa, crie responsabilidades e deixar isso claro. Não adianta eu falar, não, porque na minha empresa é assim, mas onde está isso? Né? Evidencia isso para gente. Isso ajuda o seu jurídico, ajuda o seu RH. Então, é maturidade que as empresas vão ter que estar assumindo e um compromisso que elas vão ter que assumir, porque a gente hoje não pode mais deixar aquela solto em palavras, tem que trazer isso para o papel, tem que trazer evidências, e é isso, eu acho que é mesmo uma oportunidade em que a gente traz ali a regra do jogo, né? Sim, é a oportunidade de trazer transparência, clareza, e é bem isso mesmo, é a regra do jogo, a regra é clara, né? As regras precisam estar claras. Construir as políticas, como eu falei, não precisa ser um código de ética, um código de conduta muito robusto, mas que as pessoas entendam e principalmente que seja comunicado para as pessoas, que as pessoas tenham conhecimento. E aí nós vamos falar de evidências, né, doutora? Que tenham conhecimento e que haja também evidência que as pessoas tomaram conhecimento. Então, uma lista de presença num evento, ou uma assinatura num protocolo de um código de conduta que foi entregue, com data, tudo certinho, são ações simples e que vão resguardando a empresa. E para o colaborador também, ele vai se sentindo orientado, direcionado, entendendo exatamente o lugar que ele está, a cultura daquele lugar. Então, todos saem ganhando. E quando a gente fala essa questão de, mas agora eu vou ter que investir num psicólogo, não, a legislação não fala sobre tratar o indivíduo, a lei fala sobre tratar o seu ambiente. Perfeito, E se a gente proporcionar o ambiente, até para a imagem da organização, estrategicamente para a imagem da organização, né? Existem sites onde o Glassdoor, por exemplo, é um site que o profissional busca informações sobre a conduta da empresa. Então, ele pode escolher ou não se ele quer trabalhar naquela empresa. E a gente sabe que hoje, com a pandemia, enfim, o home office,
na minha opinião, eu acredito que isso distanciou a empresa dos seus colaboradores, mais ainda, Sim. né? Então você hoje não tem mais aquela coisa no olho, vamos tomar um cafezinho, você não sabe se a pessoa tá com o filho doente, e tem situações em que não adianta, essa coisa que, eu vou entrar no trabalho e vou esquecer da porta, não fica. É uma pessoa só. Não vai. Então você traz, você carrega muito da sua casa, Somos seres únicos, integrais. isso, e do seu trabalho para sua casa também, não adianta. Então a gente vê aí crescendo, por exemplo, o número de empréstimos consignados em folha de pagamento, em que você pega uma folha de pagamento, você é do RH, você vê ali que o empregado praticamente vai receber salário. Como que tá a cabeça desse empregado, né? Você acha que ele vem trabalhar leve, tranquilo, não, ele já entra pensando no problema que ele tem. Então, assim, ter esse olhar também, né, de observar. Porque a gente não está mais muito no dia a dia, muitas empresas estão de home office, então você não tem aquele contato. Então você, às vezes, vê que aquele funcionário está passando por aquela dificuldade, né? E se a gente for analisar risco psicossocial, se a gente for dar, assim, os steps, né? Primeiro, diagnóstico, né? Com relação a cada empregado. E a gente que é eu que sou do jurídico, a gente bate sempre numa tecla, mas e o que que tem antes disso? Será que porque assim, você entrega um questionário para o empregado, às vezes ele não vai nem entender o que está acontecendo, né? Poxa vida, Não, mas a empresa está querendo agora futricar minha vida, está querendo saber. que pergunta é essa? Isso. Então, assim, antes disso, você fazer ali um estudo preliminar. Então, empresa, vamos lá, você tem um regulamento interno, você tem regras claras, você tem proteção de dados, porque esse empregado vai entregar um atestado, ele está se sentindo seguro para quem que ele entrega? Se aquele gestor que vai receber vai tratar com seriedade, com cuidado daquela informação, não vai, né, de uma hora para outra acabar comentando com algum outro colega. Então, tem steps antes do risco psicossocial que a gente, do jurídico, sempre orienta a empresa. Então, avalie seu regulamento interno, avalie se você tem o PGR, que é o Programa de Gestão de Risco, que vai essa informação. Tem empresas que não têm. Tem empresas que mal fazem o exame admissional e periódico. Eles acham que norma regulamentadora é só o exame. Não, é um programa extenso. E aquilo, tem empresas pequenas, empresas médias, grandes. Então, do seu ponto de vista, as empresas pequenas também têm que ter essa avaliação, tem que tomar esse cuidado também? Sim, e eu digo que, mais uma vez, eu vejo a NR1 como uma oportunidade para a empresa, mesmo a empresa pequena, porque é um respaldo para essa empresa, é para a segurança jurídica dessa empresa. Ela fazer sim o diagnóstico. Ela vai fazer o diagnóstico e pelo porte da empresa, se ela tem 1, 2 colaboradores, até 10 colaboradores, ela não tem a obrigação, por exemplo, de documentar no PGR. Mas se nesse mapeamento que ela fez, né, do diagnóstico e dos riscos psicossociais, aparecer algum fator com nota indicado como crítico, como alto, sim, aí ela tem que tomar as devidas medidas, construir um plano de ação, documentar isso bonitinho, mas pense, se essa empresa não tivesse feito esse diagnóstico, esses fatores de risco, de que maneira, de alguma maneira, ia custar caro para essa empresa. Ou num afastamento, ou numa reclamação trabalhista futura, ou na rotatividade, o colaborador pede demissão, pede para ser mandado embora, começa a forçar, ou até mesmo no famoso presenteísmo. Ótimo. Isso do presenteísmo, explica pra gente. O famoso presenteísmo. O presenteísmo é aquela situação em que o colaborador ele já não está mais tão engajado como estava há Só tá o tempos corpo atrás. dele, a alma tá em outro lugar. Ele marca o ponto certinho, ele está fisicamente na empresa, ele cumpre as regras, se tiver código de conduta, ele cumpre tudo certinho. Mas ele já está completamente desconectado com o propósito daquela empresa, está desconectado com o porquê ele está ali. Não Ele vai nem render. rende mais, não Ele rende não mais. rende e acaba sendo um peso para a empresa, Sim. né? Porque fica ali ocupando uma vaga que ele está ali cumprindo o serviço, mas não é 100%, com certeza, né? Porque é aquilo que a gente brincou, o corpo está ali, mas a cabeça está em outro lugar, né? Existe um aspecto aqui, não somente ligado ao risco do psicossocial, mas também um aspecto da liderança que muitas vezes também nem o profissional está entendendo porque que ele não está rendendo mais. E aí a gente volta para a questão da liderança. A liderança, ela carrega a cultura da organização. A liderança, ela pode ser um embaixador de um ambiente saudável da sua empresa, da empresa, como a liderança pode ser um fator de risco gravíssimo. Ela pode estar agravando.
Então, muitas vezes, esse colaborador que já não está rendendo mais, que não está sendo mais produtivo, está desengajado, muitas vezes a escuta ativa, uma conversa, um bate-papo com a liderança, o líder chamar esse colaborador para entender o que está acontecendo, não para cobrar, mas para ouvir, escuta ativa mesmo. Muitas vezes é o que o colaborador precisa, para ele se reanimar, se reabastecer de energia, dele entender novamente que ele tem importância naquele ambiente, naquele contexto. Ótimo. O pertencimento. Ótimo, isso mesmo. E a gente, assim, aí, resumindo, né, essa fase do diagnóstico, então, a gente do jurídico aconselha que seja feito um preliminar, ok, né, para fazer ali uma análise do grau de conformidade que a empresa tem. Depois é aplicado um questionário, no questionário a gente sempre pede que tenha uma explicação, né, para o empregado, explique qual que é o motivo, para ele entender. Fez o diagnóstico, vai aparecer os riscos, você vai identificar aqueles riscos, como você falou, baixo, médio e crítico. E isso, baixo, médio, alto e crítico. Isso, crítico é o é extremo. o que vai acender a luzinha ali, né? Depois você cria um plano de ação. No plano de ação, você vai estabelecer ali programas, como você falou, uma roda de conversa. Teve uma empresa que uma vez que ela fez trabalho artesanal, acho que era origami, dobradura. Então, parava ali 45 minutos, meia hora, e ensinava as pessoas a fazerem dobraduras. Então, aquilo ali pode despertar, às vezes, até uma válvula de escape, né? Então, vamos fazer um trabalhinho artesanal. Porque vai trabalhar ali o estar presente, vai trabalhar a atenção concentrada. Isso. Aí você cria ali, por exemplo, uma oficina de combate ou de prevenção ao estresse, né? Então você começa a criar ali questões que não vão envolver só o jurídico, porque o jurídico vai ali no regulamento interno, vai ali num treinamento de combate a assédio, por exemplo, né? Discriminação. Aí vem a parte realmente que seria voltada mais para o bem-estar do empregado. Eu vou trazer duas situações, dois cases. Como estamos falando de situações práticas e simples, eu vivenciei uma situação numa indústria que a fundadora se chamava, o nome dela, X, e uma colaboradora, a coordenadora de marketing, tinha o mesmo nome da fundadora, por coincidência. Então, o que a fundadora determinou? Mandou mudar o nome dela na folha de pagamento, o nome dessa coordenadora, dessa profissional, na folha de pagamento. E assim passou anos. E eu vi por muitos profissionais, eu falava, gente, mas quem é essa pessoa? Ah, é a fulana. Mas a fulana não é esse o nome dela? Não, mas é a fulana. Ah, é aqui sempre foi assim. Se entrar alguém com nome parecido, ela vai mandar mudar. Então, vamos cuidar, olhar para essas questões. O nome, vamos falar de um dado sensível, o nome é a identificação daquele indivíduo. Sim. E aí a gente vai para a questão do apelido. Essa situação aconteceu. Toma cuidado com os apelidos. Às vezes, um colaborador, uma rodinha de colegas, faz um apelido, uma brincadeirinha, e o colaborador, às vezes, o profissional até finge que não achou ruim, que não gostou. O preferível é não fazer brincadeiras de apelido. Houve uma situação, eu vivenciei esse case numa grande empresa, uma empresa assim, que as pessoas gostam muito de trabalhar nessa empresa, uma empresa aí, né? E o que acontecia? Havia um determinado setor que havia uma rotatividade de pessoas, não só rotatividade no sentido das pessoas irem para o mercado, mas rotatividade interna, as pessoas pedindo transferências. Tá? E assim foi anos. Aquela famosa frase, aqui é assim mesmo. Só os fortes sobrevivem. Tá? E quando a empresa veio esse assunto à tona, né, começou a surgir alguns processos trabalhistas em relação a assédio, foram entender o que estava acontecendo, o gestor dessa área, ele era um cara muito brincalhão, ele era uma pessoa muito brincalhona, e nem todos entendiam as brincadeiras dele. Então, quando um colaborador às vezes cometia alguma gafe, algum erro, ele falava na frente de todo mundo, olha fulano, você faz isso, sabe por quê? Porque você tem um cérebro de alface. E isso foi passando muito tempo. Você tem um cérebro de alface. Aí tinha uma outra situação que tinha um colaborador, eles almoçavam todos juntos. O colaborador... Tinham dois colaboradores, né? Era uma moça e um rapaz de áreas diferentes. E os dois comiam muito mais que os demais. Comia mais. Tem pessoas que comem pouco, tem pessoas que comem mais. E esse gestor brincava na frente de todo mundo e falava que os dois tinham lombriga. O que ocorre?
a moça foi engolindo essa situação por muitos anos. O senhor era um senhor de idade, ele não gostou. Ele falou: para mim, falar que tem bicho, que tem umbigo, é coisa que falta higiene. Eu não sou uma pessoa sem higiene. Isso foi gerando incômodo. E os outros falam: puxa vida, ele fala que a gente tem cérebro de alface. Eu não sou isso. O que é ter um cérebro de alface? Ele está diminuindo a gente. Mas só que levou alguns anos para a empresa levar a sério e entender que esse gestor estava adoecendo essas pessoas, estava adoecendo esse setor, estava adoecendo, estava manchando, né, a imagem daquela empresa. Perfeito. E no caso desse gestor, agora a gente fala do letramento da liderança. O que faltava ali, ele não era uma pessoa ruim. Faltava o quê? Orientação. Muitas vezes, porque muitas vezes um líder, ele ocupa uma posição que ele performa muito bem, que ele entrega muito bem lá como analista, né, como um profissional sênior, um especialista, e aí confiam a ele uma posição de liderança, de conduzir pessoas, de obter resultado através das pessoas, mas não ensinam a ele como ele deve conduzir. Talvez isso funcionasse lá 30 anos atrás. Hoje não é assim, né? Então a gente tem que ter cuidado. Sim. E assim, é comportamento mesmo, é cultural. Então, quando a gente visita uma empresa, quando a gente vai começar um trabalho, a gente tem que entender primeiro com quem que a gente está lidando. Exato. E ter um linguajar em que as pessoas entendam que não é a ofensa, mas são situações em que a gente não pode mais tolerar. Eu assisti a sua live que você fez de aquecimento do nosso evento e, nossa, foi perfeito, porque eu também já tinha isso na minha mente. A gente, quando entra na empresa, a gente tem que pôr um cinto moral. Eu acho que você comentou sobre o cinto moral, que nem cinto de trânsito, a gente não usava cinto no carro, né? Isso. Quem quiser usava, a pessoa já entra no carro, nosso filho, pequenininho, já põe o cinto, não quer nem saber. A empresa vai ser a mesma coisa. Você entrou ali, você tem que pôr o seu cinto moral. Então, você vai pôr aquilo ali e você vai entender que ali é um ambiente de trabalho. Ah, mas eu não vou poder dar um bom dia. Não, muito pelo contrário. Você vai dar o bom dia, mas entender que tem pessoas que não gostam de um tipo de brincadeira. Então, é melhor que você realmente vire essa chave. Não é ser seco. A gente sabe que tem empresas que têm um ambiente muito descontraído, mas isso, sim, pode causar ali um passivo trabalhista, E uma que situação. bom ambientes descontraídos, ambientes leves, né, ambientes harmônicos. Mas é importante, quando fala da escutativa, vem novamente, não é somente o líder, mas do liderado para o líder, né, entre os colegas, entender o que o outro permite e o que o outro não permite. E eu também, como indivíduo, eu também me comunicar com as pessoas, eu falo, olha, isso me incomodou. Saber falar, né? Porque às Exato. vezes a pessoa não se sente nem à vontade de falar. Falar de forma respeitosa. Isso, explicar, olha, eu não me sinto confortável. Aquilo que a gente comentou, é meu aniversário. Tem gente que não gosta. Sim. Não gosta que dê parabéns, a gente se sente constrangida. Então, assim, será que aquela pessoa gosta, não gosta? Então, você vai sentindo isso. Então, você como gestor, é difícil, né? Mas começar a ter uma balança. Interessante que quando o líder ele trabalha realmente essa questão da escuta ativa, ele vai conhecendo cada um dos liderados. Essa questão do aniversário, por exemplo, até tem essa questão realmente de algumas religiões, né? E as pessoas têm histórias de vida. Eu vivenciei um case de um gerente de operações, uma pessoa que já estava num nível médio, sênior, gerencial, e quando houve o falecimento da mãe dele, e a empresa falou, vamos mandar coroa de flores. E aí voltou atrás, o diretor dele falou, não mande a coroa de flores, porque existe uma história por trás, um contexto familiar. Não mande, ele vai se sentir mal. E não mandaram a coroa. Depois que nós fomos entender que ele compartilhou com a gente, lá, a equipe na gestão de pessoas, o porquê não era de bom tom mandar aquela coroa. Então, mas é um detalhe que faz a diferença. Então, a gente ter mesmo Conhecer a equipe. Isso, e ter essa sensibilidade, né? De você conhecer, saber com quem você está lidando. E é isso, e na minha opinião também, a gente tem que começar de cima para baixo. É igual quando a gente vai lavar uma escada, a gente não começa, então, de cima para baixo. Então, treinar os gestores, explicar o que é, o que não é assédio, porque tem muito mito. Tem coisas que você sabe que não são, assim, juridicamente aceitáveis, coisas que são. Então, tentar dosar. E eu acredito muito nisso, que é uma oportunidade, realmente, para o empresário se estruturar. E, mais uma vez, mas por onde eu vou começar? Tenha uma equipe, tenha um jurídico consultivo que seja presente.
ter um RH, um departamento pessoal, uma gestão de pessoas que seja robusta, que entenda dos empregados, que entenda de gente, de pessoas, né? E ter ali a autodireção também envolvida, porque não adianta você ter ali toda uma, né, a política, eu tenho política, e cadê a autogestão? Tá enganjada? Tem um comprometimento? Então, tem alguns clientes que acabam adotando a figura do comitê. Cria-se um grupo Isso é de ótimo, trabalho. comitê é ótimo. Isso, Comitês, né? você cria ali o comitê em que você consegue direcionar as pessoas, né, que vão ser responsáveis ali pela gestão dos problemas, e você vai pensar junto, porque não tem o certo ou errado, né? A gente acaba tendo que fazer esse tipo de controle mesmo. Então, ter um jurídico consultivo, ter uma equipe consultiva, eu acho que é extremamente relevante para o empresário. Ok, Tânia, obrigada. A gente agora teve essa primeira parte aqui do bloco do nosso podcast, onde a gente debateu alguns assuntos bem relevantes que a gente achou até interessante trazer após nossa palestra. Agora a gente vai para uma dinâmica de mito e verdade, Vamos lá, ok? vamos lá. Eu vou começar com algumas questões aqui para mim, se disse é mito, se é verdade, e dar uma pequena introdução no assunto, mas é bem um bate-bola, tá? Brincadeiras entre colegas nunca são assédio, mesmo que deixe alguém desconfortável, mito ou verdade? Ah, isso é um mito. Então, brincadeira entre colegas, precisamos ter cuidado se não estou ofendendo, se aquele colega aceita aquele tipo de brincadeira. Ótimo, é isso mesmo, né? Eu acho que tem que ter ali, Bom o que você senso, a falou. escuta. Isso, tem um ambiente saudável, ambiente que seja ali, né, amigável, mas dentro de um respeito. A gente tem que delimitar isso, né? Para poder realmente deixar bem claro. Sim. Carga de trabalho, alta carga de trabalho, é apenas quando uma pessoa trabalha muito? Não. A carga alta de trabalho, vou dar um exemplo, no RH, fecha-se folha de pagamento uma vez ao mês e tem aquela sobrecarga gigante do fechamento, dos encargos sociais. Nós já sabemos, né, que ali, isso não é uma sobrecarga de trabalho. A sobrecarga é aquele trabalho de domingo a domingo, é aquele trabalho que 2 horas da manhã eu tenho que estar atenta, ligada, senão eu tenho que responder aquele e-mail, quando já está normalizado essa intensidade de trabalho. E o Essa empregado, desorganização também, o né? empregado não desconecta, né? Não Porque é desconecta. celular, é WhatsApp, é sábado, domingo, é telefone, é isso. E esse que é um fator de risco, né? Sim, Realmente não, ele não conseguir se desligar. Tá exatamente. ótimo. Falta de reconhecimento não afeta a saúde emocional. A falta de reconhecimento afeta, sim, e muito a saúde emocional. E é interessante que nem sempre, existem estudos que mostram que nem sempre é financeiro essa falta de reconhecimento, mas é aquele reconhecimento olho no olho, o muito obrigado em público. Olha, você fez um ótimo trabalho, olha, você fez um ótimo trabalho em tal aspecto. Que é interessante que a pessoa saiba e a equipe saiba em que aquela pessoa é boa também. Sim, o É, reconhecimento é extremamente e a relevante. empresa pode pensar que é só financeiro, né? Eu Nem vou dar um sempre. aumento para ele. Não, não é. Às vezes é isso mesmo, é o emocional, é sentir que Esse pertence. pertencimento Isso, que você faz parte daquele trabalho. E outra coisa também que a gente ouve muito, né? Como é que é? Elogio em público, chame a atenção. no privado. É Isso, isso. Marca uma conversinha one-on-one com o colaborador e isso. resolva ali. Ótimo. Metas exageradas podem gerar risco psicossocial? Metas desorganizadas. Tá? É sim necessário estabelecer metas, mas as metas precisam ser bem desenhadas, precisam ser bem comunicadas. Conflitos e falhas de comunicação prejudicam o trabalho? Mito ou Sim, verdade? sim, ruídos de comunicação prejudicam o trabalho. Imagina um colaborador está trabalhando e é vítima, por exemplo, de uma fofoca, de uma calúnia. Até que aquela situação se esclareça, perdeu-se. Eu estou falando, eu vou trazer mais um exemplo, tem vários cases, uma situação que eu vivenciei recente de um cliente, perderam um dia na equipe de logística até reorganizar toda a equipe por causa de um mal-entendido. Ótimo. Eu acho que a gente pode concluir por aqui. Eu agradeço, E eu Tânia. que agradeço a oportunidade, foi ótimo. Isso, eu acho que é muito importante a gente trabalhar esse conhecimento, compartilhar o que a gente sabe, né? E aquilo, é tudo muito novo, a gente tem muita coisa para aprender, mas mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E as empresas, é importante a gente compartilhar realmente esse conhecimento e as empresas ir ganhando confiança e entender que essa atualização da NR1 é uma ótima oportunidade, sim, para as empresas, principalmente para zelar pela imagem e pelos seus resultados. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.